Para mim é uma experiência. Eu tinha feito uma apresentação, mas eu vou procurar falar aqui diante do que eu ouvi, meu querido Marcos, o Fábio Godinho, né? Essa história da CVC. O Guilherme Paulos era um marqueteiro tão grande que ele disse que CVC é com você, Caio, né? Ele vendia sempre isso, né? O Marcos tem uma história também como empresário. Os dois que falam nos antecederam, obviamente, são pessoas que vivem o mercado, né? Eu fiquei muito triste quando foi citado aí esse caso da 1, 2, 3 milhas, porque essa atividade, que é uma indústria, não é para amadores, não é para quem trabalha pirâmides financeiras e muito menos tecnologia e se envereda a trabalhar um mercado tão importante. Eu começo citando um pouco muito do que o Rafael Lucchesi falou aqui. Aliás, o Rafael, você foi brilhante, né? As perguntas que foram dirigidas a você são justamente resultados de tudo aquilo que você falou. E eu dizia lá atrás com o André Matarazzo e com o Sérgio Saleitão e com o Vinícius que, de certa forma, o Rafael tem na cabeça um projeto de país, quando ele fala essa questão educacional. E quando ele fala da indústria, né? E aí eu começo. Essa questão da indústria, quando eu estava na Organização Mundial do Turismo, há 23 anos atrás, na verdade, o turismo, quando você trabalha países em desenvolvimento, o turismo é uma indústria que processa recursos naturais, culturais, humanos, de uma maneira articulada e planejada, que faz com que os viajantes realizem seus sonhos, os empresários ganhem dinheiro, mas, principalmente, é um produto econômico-social muito forte para os países. E, em caso de países de desenvolvimento como o Brasil, é o turismo que promove o desenvolvimento sustentado local. Pois bem, é um caso diferente aqui da Itália, né? Os números da Itália são números grandiosos. E aqui, o desenvolvimento do setor não depende de governos, né? O setor privado, ontem nós tivemos uma visita extraordinária com o Luca, com a Constança, na Fundação Pirelli, e fomos conhecer aquela maravilha que é o Hangar Bicocca, né? Que vale a pena qualquer turista que venha a Milão ou à Itália conhecer. Pois bem, se nós examinarmos a importância disso para os países, nós temos uma imagem de um iceberg, nós temos a indústria do turismo, que é a cadeia produtiva direta, que é hotel, agência de viagem, companhia aérea e tudo mais. E embaixo nós temos aquilo que a gente chama de economia do turismo. E a economia do turismo significa mais de 60 itens que são impactados localmente quando o turismo se desenvolve. E essa é uma questão, e eu vou procurar trabalhar o cenário Brasil e Itália, né? Na Itália, em 2018, o faturamento chegou a 41 bilhões de dólares. Tivemos uma queda para 2025, agora, parece que em 2022 chegou a 25 bilhões de dólares, e 2019, um pouco antes da pandemia, chegou a 51, 52 bilhões de dólares de faturamento, né? São números grandiosos que mostram que aqui turismo é indústria, que turismo é fato econômico primordial. E imagine o que sofreu a Itália nessa cadeia produtiva direta e indireta com a pandemia. E essa retomada está acontecendo. Mas quando a gente fala de Brasil e Itália, tem um outro detalhe que durante a minha vida, eu aprendi, e por que nós temos 5 milhões de turistas hoje, e que eu tinha na minha época, quando ministro, em 2000, 5.270.000. Hoje está perto disso. O Vinícius até, que o presidente Temer nomeou ministro, porque o Vinícius é um amigo querido, profissional da área, que está comigo desde 96, 97, época de Dorothea Werneck ainda, né? E o Vinícius vive intensamente isso. Agora, a questão toda é que nós temos o fato que turismo é estudo de deslocamento. Mais do que a gente procurar seduzir o imaginário do turista em relação ao destino que a gente quer vender, o turismo é estudo de deslocamento. E se nós colocarmos a Bahia aqui em Milão, vocês não têm dúvida que nós vamos ter 50, 60 milhões de turistas. Essa é uma questão. E nós estamos distante dos grandes centros.
O maior polo de turismo do mundo, segundo a Organização Mundial de Turismo, é a Europa. E aqui se chega a pé, de carro, de ônibus, de bicicleta, de qualquer forma. Aí entra essa questão. Nós tínhamos a Varig, e tínhamos a Transbrasil, e tínhamos a VASP. E hoje, a realidade é que nós temos uma Latam, ótimo, temos essa novidade aqui, que é muito importante, que é a fusão da Aeroitália com a Lufthansa, e que vai dar a ITA Airways, e duas boas novidades. A partir de janeiro, nós vamos ter 10 voos a mais da Latam e 11 voos a mais da ITA Airways. Até julho, nós tínhamos 62 voos mensais. Passaremos a ter cerca de 84, 85 voos mensais a partir de janeiro. É ótimo, é ótimo. Só que em 2018 e 2019, nós tínhamos 121 voos mensais. E essa é uma questão. E tem outra. Infelizmente, aqui, nós temos 2 grandes operadores, o Marcos, que é campeão em mandar turista para conhecer destinos, para realizar seus sonhos, a CVC, que sobreviveu porque em 1998, com a crise mundial que nós tivemos, e depois com as Torres Gêmeas, a CVC apostava no mercado interno. E o que aconteceu foi que as que apostavam no mercado internacional não sobreviveram. Mas o fato é que os números, as estatísticas, são muito pífias para a gente trabalhar de uma maneira assim profissional. Tem um detalhe curioso. Aqui se falou, nós temos 25 milhões de italianos e descendentes que vivem no Brasil. Né? Alguém tem ideia de quantos brasileiros têm passaporte italiano? Vale um chute? Forlan, você que é craque, vai. 7 o quê? Não, aí também é demais. Seria ótimo, né? Mas aí os italianos saem daqui, né? Mas nós temos 650 mil passaportes italianos. Então, quando os italianos resolvem fazer estatísticas sobre fluxo Brasil e Itália, é uma confusão muito grande, né? Então, mais do que essas estatísticas, é importante a gente saber como trabalhar o turismo em relação a isso. Houve uma época que tínhamos voos charters para o Nordeste, porque o Nordeste está a 7 horas de voo daqui. E a OMT diz que 76% das viagens do mundo são viagens de curta distância, até 7 horas. Então, o Nordeste se transformou num grande destino, especialmente na época da Bahia, do meu amigo Paulo Galdense, que fez a Bahia para o mundo, colocou a Bahia no mundo, né? E hoje esses voos charters não existem. É verdade que nós temos a retomada. A retomada existe, mas se você conversar com o presidente de companhia aérea, existe uma demanda, mas não existe a oferta que tinha antigamente. E mais do que isso, os operadores locais daqui da Itália, eles não têm assentos para vender o Brasil. E isso é uma questão que nós temos que trabalhar e temos que resolver. E aí sim é papel dos governos, da área do SERNAI, que cuida do transporte aéreo no Brasil, da ANAC. Por quê? Porque os voos estão cheios de brasileiros que estão vindo para cá e voltam. Então, não tem espaço para o operador colocar pacotes turísticos. E é isso que o Brasil precisa. E isso que a gente precisa trabalhar aqui localmente com os operadores. E, claro, que tem outras coisas. Aqui o Sérgio Saleitão falou de economia criativa, o André Matarazzo falou de turismo de raiz. Tudo isso é muito importante. E mais até, quando ele abordou o Walt Disney foi o precursor da economia da experiência. O turista quer viajar não para conhecer um destino, ele quer viajar para sentir, para viver aquele destino. E, nesse sentido, a economia da experiência, mais do que a economia criativa, ou junto com a economia criativa, é o grande caminho para a gente trabalhar. A Itália trabalha isso com muita competência, né? Grandes destinos, a França, o Peru, que eu tive a oportunidade de trabalhar, o mundo Inca, né? São produtos que atraem. E o Brasil tem muita coisa a ser trabalhada.
Tem a questão do turismo de raiz, como foi dito, o ecoturismo, turismo cultural, e aqui na Itália a gente aprende, é uma universidade do turismo cultural, e são esses produtos que não são turismo de massa, são turismo qualificado. E muitas vezes esse é o turista que nos interessa, porque esse é o turista que vai gerar emprego, que vai mexer com a questão da capacitação e qualificação, que aqui foi colocada também pelo Rafael e por outros, e o turismo é uma atividade, uma indústria que qualifica e capacita a mão de obra com muita facilidade. E é o turismo que pode levar a palavra emprego e renda e melhorar as condições sociais de um Brasil que precisa disso em regiões como o norte e o nordeste do país, né? É um tema fascinante. Eu tinha preparado uma transparência com números e tudo mais. Não, eu queria mais abordar e fazer algumas colocações aqui a respeito de tudo que nós temos que fazer nesse mercado. Mas, para isso, a gente precisa saber como que nós vamos levar os turistas para lá. E hoje é muito difícil. Trazer para cá é mais fácil, mas levar para lá é difícil, porque o operador não tem interesse em colocar o turismo. Lá atrás, nós trabalhamos um negócio chamado Block Off Charter, que era o quê? As companhias aéreas reservavam 30 a 40 lugares nos seus voos para os operadores, que é mais ou menos o que cabe dentro de um ônibus, né? Então, as operadoras turísticas aqui da Europa, da Alemanha e tal, vendiam esses pacotes. Hoje, graças à demanda, o Marco ocupa todos esses assentos. Graças a Deus para ele, para a Beth, para os funcionários, para os empregos que ele gera. Mas é isso, é um tema fascinante, eu não quero me estender, até porque nós temos agora o Vinícius. O Vinícius é uma pessoa que tem o dom de ter se debruçado essa atividade aí nos últimos 20, 30 anos, é um fanático por isso, né? E eu também sou um apaixonado, mas agora, do lado de fora, eu fico muito perplexo ao ver o quanto tem que ser trabalhado esses conceitos todos, né? Não é porque o Brasil é maravilhoso, bonito por natureza, que nós vamos estar cheios de turistas. Envolve todo um trabalho de infraestrutura, capacitação, qualificação, marketing segmentado, legislação, e isso a gente tem ainda chão pela frente. Obrigado.